Aí você vai ver a compra do carrinho, R$1.200. Se você tivesse ido no atacadista, 700. A família, ou o cara, ou a mulher, ou o casal, faz compra mensal ou semanal? O que é melhor? Dentro do contexto de pobre que quer mudar de vida e economizar. Às vezes você vai num mercado top e eles fazem aquele cartazinho com promoções do dia e tal. Aí ele bota um produto lá que é extremamente mais barato que qualquer outro. Aí você pensa, sei lá, vou dar um exemplo. Caramba, velho. Olha, o leite condensado da Piracanjuba tá R$6 aqui no Atacadão. E o da Nestlé tá 5 aqui no Pão de Açúcar. Deve ser mais barato. Aí você vai lá no Pão de Açúcar e faz a compra. Só que só aquele produto tava mais barato. Então é uma isca pra atrair você achando que todo o resto é... Não, o mercado lá do bairro é muito mais barato que o atacadista. Não, o leite condensado tá mais barato. E às vezes eles colocam produtos a preço de custo na propaganda, no panfleto, no cartaz, pra fazer você pensar que aquele mercado é mais barato. Não, só aquele produto é mais barato. Aí você vai ver a compra do carrinho, R$1.200. Se você tivesse ido no atacadista, 700. A gente tinha um glorioso mercado extra, porque era bom, hein? Aquele extrinha era bom aqui. Virou açaí agora, né? Infelizmente virou açaí. Pô, até... Eu vi gente reclamando de quem fala açaí, tá? E pra mim é açaí. É açaí? Não, é açaí, mas eu falo açaí pelo meme. E também abriu aqui recentemente um roldão aqui perto. E eu tenho visto que tá se tornando cada vez mais comum esses atacarejos, né? Esses mercados gigantes de... Você pode comprar em atacado ou em varejo, né? O atacadista é legal dentro do contexto de pobre que quer mudar de vida e economizar. Primeiro, porque os valores são mais baixos. Segundo, porque eles vendem em grande quantidade e isso ajuda bastante. Por ser em grande quantidade, sai mais barato. Pô, eu comprar um fardo com 30 rolos de papel higiênico sai mais barato que comprar o de 12. Nesses atacadistas, diferentes de mercados mais gourmet, mais de bairro, São Marché, Pão de Açúcar, tem menos variedade de coisa. E para alguém que não tem controle emocional, isso é importante. Eu vou no atacadão, no roldão, no açaí, onde quer que seja, tem 3 queijos. Eu vou no São Marché, tem 19 tipos de queijo. Caramba, olha esse queijo Roquefort, mano, como será que é? R$200 o quilo. Vê um pedacinho, 20 conto. Então, eu acho interessante a pessoa que quer economizar aí no atacadista, porque lá tem menos opções que vão seduzir ela a comprar coisa que não precisa. Dentro desse contexto, sempre eu tenho que deixar isso bem claro, porque tem gente que não entende que o meu canal é pra pobre, sabe? Tipo, o cara falou, mas não faz sentido, deixa o cara ter queijo. Véio, eu não quero que ele seja um pobre com queijo, eu quero que ele seja rico, velho. Beleza, essa é uma escolha de um produto. Só que tem produtos que são marketing. Então você fala assim, pô, você olha às vezes, você falou num exemplo de um queijo muito caro, um queijo médio, mas aí você olha e fala assim, pô, tem 10 opções de queijo. E dentro dessas 10 opções do mesmo queijo, tem uma que custa 18 e outra que custa 10. E no fim do dia é queijo. Mas por que esse queijo custa mais caro? Porque o marketing desse queijo botou a Cláudia Leite, que embutiu um valor naquilo, está pagando isso, né? Então, pô, você não... Ah, mas é só 10 conto. Eu falei, pô, 10 conto faz diferença pra você? Não, então me dá 10 conto, cara. Me dá 10 conto, porque eu aceito 10 conto, tá ligado? Se tu otário me der 10 conto, pô, tô feliz. E é de 10 em 10 que o cara se ferra. Tipo assim, a pessoa tem a tendência de achar que ela se ferra por causa das grandes compras. É o juntamento, né? A junção de R$1 milhão de R$10 e 5. Eu queria falar, né? Que tem um vídeo não, um site, na verdade, da CBN, sei lá, um negocinho dos Estados Unidos, que falou, né? Que o Warren Buffett uma vez foi almoçar com o Bill Gates. Não, o Bill Gates, que eles são amigos, né? O Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Ele foi pro McDonald's com o Bill Gates e usou o cupom, né? Então, assim, usar cupom não é questão... É questão de você querer rasgar dinheiro ou não. Você querer queimar dinheiro ou não. Não tem pra que eu não usar o cupom, sendo que vai sair mais barato, né? Então, nossa, você é muquirana. Não, você que é burro. Cara, eu uso o cupom pra tudo. Não tem pra quê. Esse dia eu fui no Mac com os amigos. Aí eu cheguei no Mac lá e fui vendo cupom. Aí o cara, caramba, mano, você é rico, velho, tá vendo cupom, velho? Pra que eu não vou usar o cupom, mano?
Mano, você é tapado, velho. Aqui o lanche tá 22 o combo, aqui é 32. Pra que eu vou pagar 10 conto? Mas me irrita isso, sabe? Eu falo, mano, tem gente que merece estar cagado na vida mesmo, né? Não, mas o McDonald's, pelo amor de Deus, Sim, todo dinheiro que você tira do McDonald's, você tá fazendo um favor. Eles não precisam de mais dinheiro. Cara. Então, mano, não tem pra que você não usar cupom, não tem pra que você não usar um site que dá cashback e tal, né? Tipo, isso não é coisa de rico. Ou melhor, isso não é coisa de pobre, isso é coisa de gente inteligente. Lembrei de uma coisa que uma vez fui almoçar com um primo rico e ele dividiu a conta. Ó, se você quiser eu pago um PF pra você, aí eu pago... Primo rico. Mas tem que ser do vizinho, não desse celular aí. Não, Outback, não. Esse aí é 40 pau, esse aí que você mostrou aí já foge do meu orçamento. Pô, e é bom ver o teu lanchinho ali, ó, primo rico, tô... Experiência horrorosa de almoçar ali, ó. A gente foi no japonês caro ainda. Não, cara, um prato hoje aqui, toda vez que a tia da limpeza vem, acho que o que eu pago pra ela do almoço dela deve ser uns 45, 50 reais. Um pratinho feito ali com arroz e tal, porque, pô, ela vem aqui, dá-lhe, né? A mesma marmita do mesmo tamanho custa 25 conto aqui do lado. Ó, vou até mostrar aqui pra você ver que eu não tô exagerando. Vamos ver aqui o glorioso Almoços Moca. É o nome da lanchonete? É o nome do lugar que a gente pede os pratos. Mas essa questão da facilidade... ela tem um preço que a gente não vê. Ficar atento aos pequenos detalhes. É que nem no mercado, a gente tá falando de mercado. Ai, meu, o leite condensado Nestlé tá só R$2 a mais. Acho que vale a pena, né, do que o Italac. Tá, só que você pega 5 leite condensado, já foi 10 conto. Aí você vai na gelatina, poxa, essa aqui da Royal tá um pouco mais, então vou... o leite aqui da Parmalat tá só 50 centavos mais caro. Você vai ver de 50 em 50, deu 120 conto a mais sua compra. O supermercado, pra quem acha que eu tô falando besteira, tem toda uma parada que chama trade marketing. Que é uma parada, e eu fiquei impressionado, porque conheço pessoas que trabalham dentro disso, que a função dos caras é como fazer um produto parecer mais caro dentro do mercado e fazer com que ele pareça valer a pena o preço dele. Então, de posicionamento, de coisinha que você bota, de anúncio. Por que a abençoada da Juliette tá com um produto de vegano? Porra, nossa, a Juliette tá anunciando, então deve ser bom. E você olha pro lado, tem um que é R$10 mais barato. Sim. E é difícil, tem né? Esse apelo, né? É uma batalha de marketing. Você tá lutando contra o marketing quando você tá fazendo a compra no supermercado. Ó, esse é um ponto muito importante, porque o Serasa fez uma pesquisa que pontuou ali, né, que o maior gasto dos brasileiros, das famílias brasileiras, é a alimentação. A instituição supermercado foi feita pra você gastar dinheiro. Acho que é uma coisa que as pessoas precisam saber. Economizar dá trabalho, às vezes. Né? Tipo assim, não é fácil. Às vezes você tem que pesquisar as coisas, você tem que ver onde é que vai sair o melhor. Por isso que a gente tava falando, né? Economizar não é tão fácil. Vai exigir um trabalho, mas dependendo da economia, pô... Você tem que valorizar o teu trabalho. Tipo assim, é você que trabalha que nem uma mula, não sou eu. Então não sou eu que tenho que valorizar teu salário, é você mesmo. Né? Então pesquisa coisa, porque é dinheiro que tá indo de trampo teu que você ralou pra caramba de sol a sol aí muitas vezes pra ganhar grana. Então eu sei que, pô, se eu comprar aqui eu vou pagar mais barato. Se eu comprar na feira eu vou pagar mais barato. Se eu pagar ali eu vou pagar mais barato. Só que eu compro ovo. O ovo que eu compro aqui na rua, tem um distribuidor de ovo, é muito mais barato do que no mercado. Só que qual que é a conveniência do supermercado? Eu vou comprar tudo de uma vez. Já tá lá, né? Então, só que é difícil, né? A rotina, a correria, o modo de vida que a gente vive faz com que, pô, eu tenho só 1 hora pra fazer minhas compras da semana. Portanto, vou no supermercado, portanto, compro mesmo tudo de uma vez. E aí, pô, eu podia comprar carne no açougue, mas vou comprar aqui que já tá aqui, eu já compro. E às vezes a diferença de R$100, R$200 no final de uma conta, né? E isso, pra quem é rico, não muda. Pô, 200 conto, tá bom. Pela praticidade, pra quem é pobre e ganha um salário mínimo, é 1/6 do seu salário. Se a pessoa gosta de ir no mercado toda hora pra comprar coisinha que tá faltando, ela vai pra comprar uma mexerica e vai voltar com 6 sacolas do açaí, do extra, de que seja. Então, se você é o tipo de pessoa que não tem foco, tipo assim, eu tenho que ir pra comprar uma pizza congelada. Vou lá, compro pizza congelada e vou embora. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, se você tem esse descontrole, quanto menos vezes você for no mercado, melhor. Os dois têm alguns benefícios, mas eu tenho uma tendência de preferir o mensal. Primeiro, porque você compra coisa em maior quantidade e sai mais barato. Quando eu vou comprar muita carne de uma vez, pô, eu vou no açougue. Não tem como.
Quando eu quero comprar só um bife pra passar a semana... Ok, vai aqui Ok, mesmo. pô, dá pra pegar aqui no Sonda, dá pra pegar no Oba. Também tem coisas que eu pago mais caro porque eu quero uma qualidade melhor. Por exemplo, eu gosto muito de fruta. Pô, eu compro fruta no Oba. Pô, é mais caro do que outros lugares? Mas é uma fruta que é muito boa. Então, sim, a qualidade da separação deles compensa mais pra mim, principalmente eu que sou solteiro e compro 2, 3 mangas por semana. Não compro manga pra uma família inteira. Existem diferenças de produto pra produto. Então tem produto que você compra, pô, sem sacanagem. Você pegar um Heinz, é um puta ketchup. Sim, é o melhor, Não tem como, é um puta ketchup. Compra mesmo com o da Hellmann's, que não é ruim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas pegar um Dicico é uma tristeza. É uma tristeza. O Dicico é uma tristeza. Aquele ketchup com gosto de água. Dos dogão da Silvio Romero, manja? Oi? Rosa. Não tem nem consistência de ketchup. Nada na natureza tem essa cor. Não tem nada que Deus criou que tem essa cor, tá? Mas o problema é que essa facilidade, ela tem um preço, né? A gente não entende a facilidade. Pega o caso do iFood. Em casa eu gosto muito de yakisoba. Aí eu comprava num tiozinho lá que vende yakisoba pelo iFood. E era tipo assim, R$35. E aí com a taxa de entrega ficava 40. Eu peguei o WhatsApp do cara. O que é 35 no iFood, que é o mesmo prato dele. Lá é tipo 26 e o cara entrega de graça. E assim, qual o trabalho que eu tenho? Nenhum. A mesma facilidade que eu tenho pra entrar no iFood e escolher, eu entro no WhatsApp e falo, véi, traz um yakisoba misto aqui pra mim, né? Então toma cuidado com isso, que o iFood é da hora, porque ele centraliza em um monte de coisa. Mas se você já tem um restaurante ali que você gosta, que você sempre pede, dá uma olhada, se pedir direto no cara, não sai mais barato, porque o cara paga taxa alta pro iFood, por isso que ele aumenta o preço lá, né? Irmão, contra filé cebolada é 35 conto, 36 conto. Bota mais a entrega, se eu botar um ovo, fica mais R$4. É de galinha, da onde essa aí, galinha aí, né? Deu 40 conto, mas a entrega dá 45 conto, R$50. Custa R$25 a marmita aqui na esquina. Sim. E você sabe que às vezes nem é tão trabalhoso você fazer da forma mais barata. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.